Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica, eu sou o Danilo. Se eu te perguntasse hoje qual que é a métrica mais importante para um analista ou cientista de dados, qual que você me diria? Inclusive eu vou te dar 3 segundos para você escrever a sua resposta aí nos comentários. Não vale copiar o que eu vou falar depois, hein? Então vai lá, escreve aí qual que é a métrica mais importante para você. Não é novidade para ninguém que existem métricas para tudo hoje em dia. Independente da indústria que você trabalha, independente do desafio que você tem no seu dia a dia, o que não faltam são métricas, porque basicamente, praticamente tudo de qualquer indústria hoje é alimentado por informação, por dados. E a gente consegue combinar esses dados de diferentes fontes, inclusive existem ferramentas que são preparadas para isso, para integrar esses dados que a gente tem, e a gente consegue gerar a combinação de praticamente tudo de um negócio. E aí a gente consegue entender se o negócio está crescendo ou não está crescendo, consegue entender se o equilíbrio do negócio em si está funcionando ou não, como é que as coisas, a saúde financeira da empresa está funcionando. A gente consegue entender tudo praticamente do negócio, como é que o grau de satisfação do cliente que essa empresa tem e tudo mais. Mas assim, se a gente fosse resumir aqui qual que é o objetivo de uma empresa, é ter lucro. E principalmente no mundo que a gente está hoje, a gente está passando por uma transição aí, onde os investidores estão muito mais focados em equilíbrio financeiro, saúde financeira, profitability, muito mais do que crescimento a qualquer custo. A gente passou um pouco essa era aí do crescimento a qualquer custo e a gente está muito mais focado nesse balanceamento aí, nesse equilíbrio da saúde financeira. Ou seja, as ações que você está executando, elas estão trazendo um retorno financeiro ou pelo menos estão dando uma projeção nesse sentido. Então assim, independente da indústria que você está, os investidores hoje estão muito mais focados nessa parte. Isso nos força a utilizar métricas que estão relacionadas a isso no dia a dia. E a métrica mais importante, na minha opinião, para um analista, cientista de dados e para a empresa em geral, é o ROI. Então o ROI é basicamente o retorno sobre o investimento que você faz. Ou seja, se você coloca ali R$1.000, qual que é o retorno que você está tirando a partir desses R$1.000? Você está tendo um lucro ou prejuízo e de quanto? E por que o ROI é a métrica mais importante? 3 motivos principais. O primeiro deles é uma métrica que está conectada diretamente com o negócio, ou seja, tem impacto direto no negócio. O ROI, se você destrincha o ROI, quebra em partes diferentes, na parte de custo, na parte de retorno financeiro, você vai conseguir conectar isso com o seu negócio, com o custo que você tem dentro do negócio e o retorno que você está tendo, o que está gerando lucro ali, o que você está vendendo, o que não está vendendo dentro do negócio. Ou seja, você vai ter esse impacto direto que vai resumir como é que seu negócio está lidando com a parte financeira, de forma geral. Claro que você vai precisar de outras métricas ali para acompanhar esse ROI, para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, assim, não estou limitando somente no ROI, estou colocando como o mais importante, que vai te mostrar a saúde, e aí você vai destrinchar isso em outras métricas. Segundo motivo é que é uma métrica que se comunica facilmente com os stakeholders de uma empresa. Ou seja, se você tem lá uma estrutura de operações, por exemplo, que tem métricas relacionadas com eficiência operacional, e aí você tem coisas ali muito específicas de operações. Enquanto isso, você tem marketing com métricas relacionadas ao marketing ali, sei lá, o número de vendas que seja. Ou você pode ter, sei lá, o custo por lead, que é uma coisa que não se comunica tanto com operações assim. Mas como é que você faz essas métricas se comunicarem e colocarem todo mundo no mesmo foco ali? ROI. O ROI está conectado com esses 2 exemplos que eu te dei e com qualquer outro exemplo que você pensar aí. Qualquer exemplo que você pensa aí da empresa relacionado a crescimento, relacionado a vendas, relacionado a retorno financeiro, relacionado a custo, você vai conseguir conectar com o ROI. Então ela é uma métrica que se comunica com todas as áreas, com todos os stakeholders e, além disso, com o CEO da empresa. Então o CEO da empresa tem como prioridade o ROI. Então é a pessoa que está ali liderando essa empresa, tem como prioridade essa métrica, automaticamente, cara, tudo que você faz ali que impacta essa métrica vai trazer assim, um benefício para a métrica principal do negócio. Então é por isso que é super importante a cada ação que a gente vai tomar, a cada projeto que a gente coloca como prioridade, a gente tentar entender qual que é o impacto que ele vai trazer no ROI. Ele vai reduzir o custo, ele vai aumentar o lucro, ou os dois ao mesmo tempo. Então assim, qualquer decisão que você for fazer, qualquer análise, tenta fazer essa pergunta antes até mesmo de começar a análise. Talvez você não vai precisar calcular exatamente qual que vai ser o impacto. Em muitos casos até é impossível, eu diria, calcular exatamente o que você consegue impactar. Mas eu te recomendo, a cada vez que você for executar um projeto que você acredita ali que vai trazer um benefício para a empresa, e o benefício vai estar relacionado com o ROI, você já entendeu aqui? Tentar entender qual que é o número que a gente tem hoje, antes dessa aplicação,
e qual que é o número que, e depois de executar, qual que vai ser o retorno, qual que vai ser o impacto dessa ação que você trouxe. Isso, inclusive, é visto por recrutadores de uma forma muito positiva. Se você coloca isso no seu currículo, obviamente, assim, você tem que tomar muito cuidado com informação confidencial e tudo mais, mas, assim, é o tipo de informação que, cara, qualquer pessoa de uma empresa, principalmente, assim, no nível mais alto, ela vai entender essa linguagem, vai entender a importância disso e vai ver com excelentes olhos que, apesar desse profissional ser um profissional mais técnico, está focado ali na parte de análise de dados, ali no dia a dia, ele é um profissional que está preocupado com a saúde financeira da empresa e ele sabe, inclusive, falar sobre esse assunto. Então, assim, esse é o segundo motivo. Se a gente para pensar nessa parte de stakeholders, a gente inclui também o CEO, inclui qualquer uma das verticais da empresa. E o terceiro motivo, talvez aí o mais importante, é o que o ROI ele te ajuda a direcionar toda a empresa para uma direção que faça sentido para aquela empresa. Ou seja, ao destrinchar o ROI, você vai conseguir entender onde você está perdendo mais, onde você está deixando de ganhar. E isso, assim, sabendo que, voltando para o ponto 2, sabendo que isso tem muito a ver com a comunicação entre os stakeholders, comunicação do CEO, comunicação entre todo mundo, vai ser uma linguagem aí que funciona para todo mundo. Então, sabendo disso, isso vai te ajudar a definir quais são os objetivos principais, quais são os projetos principais que você deveria priorizar ali naquele quarter, naquele mês, naquela semana, para atingir um ROI melhor. E na prática, como que o analista de dados pode impulsionar o ROI? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui que eu vejo diariamente, que eu executo diariamente, e existem, assim, infinitos exemplos aí, dependendo da indústria que você está, você vai ter alguma coisa específica, claro, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma mais que funcione para todo mundo. Então o primeiro deles é quando você consegue identificar oportunidades ou de economia ou de ganho. É o que eu comentei, você tem o ROI, você destrincha em métricas menores que complementam esse ROI e métricas que vão ou te ajudar a entender qual que é o direcionamento aí, como é que as coisas estão funcionando na parte de custo ou como é que está funcionando na parte de retorno financeiro. E aí você consegue quebrar essas métricas em métricas ainda menores e você consegue entender que tipo de projeto, que tipo de análise você pode trazer para ou intensificar o ganho ou reduzir as perdas. Então, assim, acho que a forma mais básica aqui do ROI é a gente tentar quebrar isso em partes menores, tentar ver as métricas, tentar ver o que no dia a dia impactam essas métricas. Eu sei que assim, soa um pouco genérico, mas é porque vai depender muito da indústria que você está. Eu posso trazer mais exemplos aqui, mas eu quero falar mais sobre os outros benefícios, que são até mais específicos para o analista, cientista de dados. Segundo deles é a automação. Então a automação, ela já é muito comum nas empresas, então se você trabalha como analista, que seja analista de dados, não precisa nem ser cientista, a automação tem que ser parte do seu dia a dia, pelo menos a intenção de automatizar tarefas tem que ser parte do seu dia a dia, justamente porque ela foca em melhorar a eficiência de uma empresa. Então toda vez que você vê um processo repetitivo, você tem que ter essa coisa interna de quem trabalha com dados, de pensar, cara, tem alguma forma de automatizar esse processo? Seja através de inteligência artificial, num tipo de suporte que a empresa precisa dar, ou em algum processo repetitivo, e aí você pode criar uma automação que vai automatizar toda essa parte do processo e vai economizar tempo de pessoas que estão ali fazendo esse processo repetitivo. O ponto principal é que você tem que ter isso interno, você tem que ter essa angústia aí de ver processos que são repetitivos e pensar, cara, como é que a gente melhora isso? Como é que a gente deixa o processo mais automático? Então esse é um exemplo que a gente vê no dia a dia, as empresas, inclusive, um processo, assim, uma coisa que eu recomendo super, não só porque vai te exercitar aí a cabeça, vai te fazer pensar em soluções melhores para a empresa, mas é uma excelente forma de você brilhar dentro de uma empresa. Cara, a pessoa que cria uma boa automação dentro de uma empresa, ela fica assim, famosa dentro daquela empresa por ter conseguido economizar tempo, e geralmente esses processos são bem legais, assim, o pessoal gosta de ver assim que, cara, tá automatizado, assim, o negócio, um robô tá fazendo o que várias pessoas estavam fazendo antes. Então, se você não tem essa vocação ainda, mas quer trabalhar com dados, eu super recomendo que você comece a tê-la. Inclusive, linguagens de programação tem tudo a ver com isso. Se a gente parar para pensar assim, no uso do Python, de qualquer linguagem que você utiliza aí para análise de dados, tem muito a ver com essa parte de automação também. Não só para isso, você pode fazer você utiliza também Python para outras coisas, para análise estatística e tudo mais, mas quer dizer, o Python é um dos pilares, ou a linguagem de programação em geral, ela é um dos pilares aí da automação. Então, mais um motivo para você estudar Python, alguma outra linguagem que seja do seu interesse, ou que a indústria, a empresa que você está buscando entrar, ou que você trabalha, utilizam no dia a dia. E o terceiro motivo que eu trago aqui
tem muito mais a ver com funil de vendas. Então você já deve ter visto uma estrutura de funil de vendas, mas basicamente você tem um funil, e aí você tem um lead que entra aqui nesse funil, e aí você vai ter pequenas conversões durante todo o processo, até que no final do funil você tem uma venda. Se a gente para quebrar essas conversões, você divide ali o número de um próximo passo depois do lead dividido pelo lead, você vai ter uma porcentagem, ou seja, a cada 100 pessoas que entram nesse funil, vamos supor que 80 passam para o próximo estágio, que é o estágio de qualificação, são pessoas qualificadas, por exemplo. Você tem 80% de conversão de leads a qualificados. Só um exemplo aleatório, até parece muito alta essa conversão. Mas sabendo disso, o analista de dados, ele é um profissional que tem todas as capacidades aí suficientes, principalmente se esse profissional está lidando com o dia a dia daquela indústria, conhece os problemas daquela indústria. Esse profissional, ele tem assim, muita capacidade para entender essas conversões, entender qual que é o benchmark de cada uma dessas partes da conversão e melhorar as conversões em diferentes partes do funil. Se você melhora uma parte aqui, a outra parte aqui, cara, o seu resultado final vai ser que você vai vender mais e automaticamente você vai aumentar o ROI daquela empresa. Então assim, esses 3 exemplos, eles resumem bem o que a gente faz no dia a dia, trabalhando ou não com análise de dados, tá? Um profissional que está aí gerenciando projetos, um profissional que está relacionado aí, está conectado com as dores daquela indústria no dia a dia, ele está pensando nessas coisas no dia a dia. Mas o importante aqui é que o analista, cientista de dados, ele vai ter umas habilidades que os outros profissionais não têm e que podem agregar muito valor no dia a dia. Se você parar para pensar nessas 3 coisas que eu mencionei aqui, um profissional ali que não tem conhecimento de dados, ele não vai conseguir, por exemplo, até mais claro aqui, automação. Cara, o profissional que não tem conhecimento de dados ou de ferramentas de Python, por exemplo, ele vai até conseguir criar algumas automações utilizando ferramentas no-code, mas até nesses casos o profissional vai ter mais dificuldade porque ele não conhece como é que funciona a fundo uma ferramenta dessas. Ele vai ter muito mais dificuldade e provavelmente o processo, a automação que ele vai criar não vai ser tão excelente quanto o de um profissional que está trabalhando com aquilo no dia a dia e conhece a ferramenta muito mais a fundo. Então assim, começa a utilizar as suas habilidades em seu favor. Tenta entender o que você consegue trazer de benefício financeiro para aquela empresa ou de redução de custo através das suas habilidades, através do seu dia a dia e do que você está fazendo hoje em dia. Isso vai muito contra o analista de dados que está simplesmente, isso acontece muito com o analista de BI, que está muito focado ali em criar simplesmente uma dashboard bonita e colocar ela ali, sendo que em muitos casos, e eu já vi isso acontecendo muitas vezes, ninguém quer usar aquela dashboard. Enquanto isso, o profissional se sente bem, porque parece que ele criou uma coisa super bonita, e às vezes está bonito mesmo, mas isso não está agregando valor nenhum para a empresa. Tente buscar aplicações que realmente vão trazer um retorno financeiro para aquela empresa. Então, escreva isso. ROI é a métrica mais importante que você pode ter. Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. E faz o seguinte, se você já trabalha na área de dados, dê algum exemplo de projeto que você executou recentemente ou não, que impactou o ROI. Não precisa nem falar quanto que impactou, mas dá um exemplo aí. Eu acho que isso é muito importante para a comunidade nossa aqui. Deixa aí nos comentários. Projeto interessante para o pessoal entender que, cara, não é porque você está trabalhando com dados, que é uma coisa muito mais técnica, que isso não vai impactar o seu negócio. Pelo contrário, ele tem que impactar o seu negócio. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido até aqui. Meu nome é Danilo e, além disso, eu não sei se você já conhece o livro oficial do canal, escrito por mim. Vou deixar o link aí na descrição e também no comentário fixado. Dá uma olhada, cara, é um livro super barato pela quantidade de informação que você pode extrair. Se você tem preguiça de ler, cara, você está no mercado errado, você está no canal errado. Você deveria começar a ler, se você não lê, pelo menos aí uns 10 livros por ano. Por mês não, por ano. Vou deixar aí na descrição. Vários inscritos já têm comentado o quanto que esse livro tem ajudado, principalmente o pessoal que está migrando de área. Então assim, enquanto a gente vê muito conteúdo que é super complexo, termos ali que tipo ninguém entende, termo em inglês e tal, cara, a pessoa que pega um livro desse, ela consegue ter uma introdução muito melhor e isso acaba mudando completamente toda a trajetória da pessoa. Então eu te recomendo, principalmente se você já passou por isso, de ter dificuldade de tentar entrar numa área, num assunto, e você achar tudo muito complexo, cara, tenta começar pela introdução. E esse livro está focado justamente aí. Ele não é somente introdutório, que a gente fala de muitos assuntos, a gente fala de coisa muito mais avançada, só que ele é um livro que vai te ajudar nessa parte introdutória, no nível que você vai conhecer as ferramentas que existem, as habilidades que existem, o que você precisa desenvolver, que caminhos que você pode tomar aí na área de dados. Isso vai mudar completamente a sua trajetória aí de carreira.
Então é isso, muito obrigado pela atenção, meu nome é Danilo, um abraço e até o próximo vídeo.